Bom, vamos voltar a falar sobre as eleições do Congresso Nacional. Recebemos agora o analista político Caio Mastrodomênico. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, já gostaria de começar te perguntando sobre as questões das mesas diretoras, porque as presidências praticamente já estão definidas, né? Bom dia, David. Bom dia, Paula. Bom dia aos colegas comentaristas e quem nos escuta e nos assiste. Exatamente ao que tudo se desenha, as presidências das casas já estão definidas, agora a articulação seguirá para as vice-presidências e as secretarias. E nesse sentido, talvez nós tenhamos aí a explicação para os apoios de partidos de diferentes espectros políticos no mesmo candidato, como, por exemplo, o PT e o PL compondo a mesma direção de apoio em um candidato definido, como é o caso do Davi Alcolumbre e também do Hugo Motta, né? A intenção é que esses partidos possam fazer parte da mesa diretora e, assim, manter uma participação maior, uma influência maior também. Caio, na sua avaliação, uma dúvida que fica de fato é em que contexto Davi Alcolumbre deve trabalhar na presidência do Senado? Olha, o Davi Alcolumbre, ele está retornando para a presidência do Senado, né? Então, quando ele deixou a presidência, ele apoiou o Rodrigo Pacheco, ele fez o seu sucessor e agora o Pacheco devolve a ele esse apoio, trazendo ele de volta para a presidência do Senado. Davi Alcolumbre, ele tem uma articulação muito boa com diversos partidos e diversos espectros ideológicos. Então, aparentemente, o que podemos esperar é uma continuação daquilo que a gente já assiste, porque é o mesmo grupo que se manterá no poder. Então, acredito que a linha do Davi Alcolumbre mantenha-se semelhante à do Rodrigo Pacheco. Nesse sentido, também, nós assistimos diversas críticas de alguns parlamentares e até da população em relação ao apoio do PL, principalmente a candidatura do Davi Alcolumbre, porque tenderá a continuar uma sequência do que o Pacheco entregou. Em um momento muito sensível, talvez, para a sociedade, em que cobra-se, né, uma postura do Senado em termos de seguir com processos de impeachment de ministros do Supremo Federal, seguir com a anistia dos presos de 8 de janeiro. Então, acredito que, neste sentido, nós não tenhamos nada diferente do que tivemos com o Pacheco, porque é o mesmo grupo político que tem se mantido aí e, com certeza, pelo que tudo se desenha, se manterá. Algumas pessoas consideram que o Pacheco tem um tom mais ameno, mais moderador. Já o Davi Alcolumbre é um pouco mais áspero em relação às críticas, né? Como a gente viu no passado, inclusive. Mas vou incluir na nossa conversa, Caio, os nossos analistas, Felipe Monteiro e Cristiano Beraldo, para que possam fazer perguntas também e algumas análises junto com você. Começando pelo Felipe Monteiro. Grande Caio, prazer estar com você aqui nessa manhã de sábado. Sempre muito bom te ouvir. Eu queria saber de você sua opinião sobre um assunto que estão falando no Congresso Nacional e estão falando na imprensa em geral, né? Que antigamente o protagonismo do Legislativo foi da Câmara dos Deputados, exatamente porque o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, tinha uma força muito grande. E parece que com a eleição do Hugo Motta, que é praticamente certa, e do Davi Alcolumbre no Senado Federal, parece que esse protagonismo talvez passe, né, para o Senado Federal, porque o Davi Alcolumbre tem muito mais poder e muito mais influência do que o Hugo Motta. Queria saber a sua opinião sobre isso. Felipe, muito bom dia, é um prazer falar contigo. Felipe é um grande amigo que eu admiro e respeito bastante. Felipe, eu concordo com você nesse sentido. O Davi Alcolumbre, ele tem uma presença muito maior nos bastidores da política de Brasília. Ele é um político que circula mais não somente no espectro político, mas também no espectro judiciário, né? Em um momento, inclusive, onde um dos próprios ministros já se posicionou que a corte teve uma mudança, né? E hoje ela também atua politicamente. Então, eu acredito, sim,
que o Davi Alcolumbre traga para o Senado um protagonismo maior do que da Câmara dos Deputados, mas nós também não devemos subestimar o Hugo Motta. O Hugo Motta, ele é um deputado novo, com 35 anos de idade, né? Será talvez o presidente mais novo a ocupar essa cadeira, mas ele é um grande articulador também. Ele circula muito bem, conversa muito bem nos bastidores de Brasília, então acredito que talvez por Alcolumbre ser uma figura mais conhecida, ele tenha um protagonismo maior, mas a Câmara dos Deputados também manterá o seu protagonismo, principalmente porque pautas mais sensíveis devem passar primeiro pela Câmara e não pelo Senado. Bom dia, Caio. Prazer estar aqui contigo. A gente olhando para o Senado ainda, a gente viu o Rodrigo Pacheco encerrar agora, ou encerra hoje, a sua gestão à frente do Senado, numa perspectiva de ser candidato ao governo de Minas Gerais. E isso fez, ao que parece, com que ele tivesse numa posição de alinhamento com o governo Lula para ser oposição a Romeu Zema em Minas, o seu estado natal. No caso de Davi Alcolumbre, que cumprirá 2 anos de mandato às vésperas da eleição para o Senado, ele sai novamente, né, provavelmente candidato ao Senado, a gente vai ver uma gestão também com esse cunho de preparação para a reeleição de 2/3 do Senado Federal. Podemos esperar uma mudança de perfil em razão da influência eleitoral de 2026 na gestão do Congresso? Bom dia, Beraldo, um prazer falar contigo. Uma excelente pergunta e uma reflexão que nós devemos fazer. Eu acredito que sim, eu acredito que quando aproxima-se, né, de uma campanha eleitoral, e nós estamos aí praticamente há 2 anos para uma campanha, as pessoas tendem a se sentir mais cobradas por pautas que a sociedade vem discutindo, né? Então, eu acredito que o Davi Alcolumbre, principalmente, ele é conhecido muito pela articulação na distribuição das emendas parlamentares, né? Ele é um grande articulador dessas emendas. E hoje nós estamos vendo, por exemplo, a Suprema Corte tomando para si, né, uma discussão de transparência, enfim, tentando modificar essa metodologia de distribuição de emendas, e isso afeta diretamente o Davi Alcolumbre. Então nós temos aí um possível novo presidente que será eleito, né? Tudo indica que será Davi Alcolumbre, que tem que tem uma... Acho que só vazou um áudio. Perfeito. Que ele tem uma articulação em relação a essas emendas, então eu acredito que isso possa criar até um possível embate com o STF nesse sentido, e o Davi Alcolumbre, ele responderá, né, à popularidade das urnas daqui a 2 anos. Então ele deve se posicionar em alguns temas sensíveis, sim, para a sociedade. Não acredito que ele abraçará pautas em que a direita, por exemplo, no nosso país tem cobrado muito, né, como a anistia de 8 de janeiro, entre outros temas que são sensíveis, mas eu acredito que ele terá que se posicionar, porque a urna é a resposta do povo, né? E quando se está às vésperas de uma eleição e também se tem aí uma posição de destaque, é natural que o seu nome seja mais demandado e cobrado. Caio Mastrodomênico, analista político, agradeço demais a sua presença e todas as análises aqui no Jornal da Manhã. Eu ia falar Jornal Jovem Pan, que estava ontem à noite, mas Jornal da Manhã. Obrigado. Eu agradeço, muito obrigado.